Good morning, church. It's a pleasure to have you here. Welcome to all those viewing on Facebook and or YouTube. We're so happy you've joined us today, and I know that God's going to bless us. Aren't you happy that we started Sunday school this morning? I am thrilled. I am so thrilled. I told the class this morning it's been like 16 months that we've been without having Sunday school in our church, and so we've come back. We're having Sunday school now. God is blessing, and I know He will continue to do so. Let's remember, please, our pastor and Miss Debbie in our prayers. I know that Miss Gwen needs our prayers. Miss Elaine has been sick this week, and she needs our prayers. So I know that there's a lot of people that are out today with issues, and they need to be in our prayers as we pray. So we will definitely do that. Thank you for your continued giving. God has blessed us, and we've been able to keep the doors open and the bills paid, and we're just so thankful for you that you've trusted God and you believe God. Our giving box is in the back, and or you may give through Easy Tithes. And again, we thank you for that, and I know Pastor Lindsay thanks you as well. God bless you. Would you stand, please, as we begin our worship? But I'm going to say a word of prayer first. Heavenly Father, we thank you this day. We thank you for your grace and your mercy and your love. And God, we know right now that you're in this place with us because you're in our hearts. And if you're in our hearts, then you're here with us. And we thank you for that, Lord. Father, we pray for Pastor Lindsay and Miss Debbie that you would be with them. We pray for Pastor Lindsay's father, Lord, that you would be with him and continue to touch him. Lord, we pray for Miss Elaine. We pray for Miss Gwen and all of those, Lord, who are in need of prayer. I know there are many unspoken requests in this sanctuary today. So, God, we thank you for what you are doing. We thank you for your love and mercy. God, we also ask that you would be with those in attendance today at the General Assembly in Columbia as they deal with the church's business for the coming year. And we will thank you for all of these things. And we will say thank you, Lord, in the name of Jesus. Amen. Sing with us now. Blessing and honor, glory and power be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. Not pass away, O ancient of days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing it to the ancient of days. For none can compare to your might and worth. Sing it to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Not pass away, O ancient of days. Every tongue shall heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O ancient of days. O ancient of days.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. You may be seated as we sing this last song. Join us as we sing.
the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Amen. Aren't you glad to know that he rose and he conquered the grave? And as Bill Gaither wrote in a song, because he lives, now I can live, and I'm alive. Thank you. This morning, we have a special guest speaker with us, one of our own, my brother Marcio. Come on, Brother Marcio. Thanks, Chief. 1, 2, 1, 2. Yeah, it works. Que nervos. Ah, para mim é motivo de muita alegria nessa manhã It's a great pleasure for me this morning poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. to be able to share the gospel's word with y'all. Algo que me dá tanto prazer. Something that gives me much pleasure. E eu conheço muitas palavras em inglês. And I also know a lot of English words. Eu entendo muita coisa que se diz, I understand a lot of things, mas ainda não tenho segurança para poder pregar para vocês em inglês. but I still don't have the security to preach in English for everybody. I'm sorry. I'm sorry. Há muito tempo atrás, no Brasil, A long time ago in Brazil, eu falei sobre essa palavra que nós vamos meditar hoje. I preached this word that we're going to see today, E ela fala muito ao meu coração, and it speaks a lot in my heart. porque sempre que eu falo sobre ela, não foi só uma vez, Because every time I talk about this word, which I have preached many more times, essa palavra se renova na minha vida. it makes something different in my life. E eu queria, de púlpito, agradecer ao pastor Lindsay And from up here, I would like to thank Pastor Lindsay por esta rica oportunidade. for this rich opportunity. Porque quando eu cheguei aqui em 2015, Because when I arrived here in 2015, eu orava e pedia a Deus por uma igreja de língua americana. I always prayed to God to give me a possibility to be in an English church.
não para pregar, not to preach não para cantar, and not to sing, mas para estar lá no banco aprendendo. but just to be sitting wherever you are, just learning as well. E aqui nessa igreja Deus me deu a oportunidade de cantar, But in this church, God gave me the opportunity to sing and play. e já pela segunda vez me dá a oportunidade de falar da palavra do Senhor. And the second time, He also gave me the opportunity to share the word of gospel. A primeira vez na igreja brasileira, At the first time at the Brazilian church over there, pastor Matias, where Pastor e Matias hoje preaches, aqui. and today here. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre 5 passos I would like to preach today and teach everybody 5 steps actually, para a vitória. to get victory. Eu acho que existe muitos passos, I think that there's a lot of ways, mas os 5 mais importantes, but the most 5 important ones, eu creio que são esses que vamos falar hoje. I believe it's the one that we're going to learn today. Eu vou pedir ao Mateus que leia para nós, está lá no livro de Marcos, And I'll be reading the book of Marks 11, 11, vamos ler o verso 14, verse 14, e depois vamos pular para o verso 19 em diante. and then we're going to jump into the 19 and further. Pode ler. Okay, Mark 11:14. And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of the hereafter forever. And his disciples heard it. Now 19. And when even was come, he went out of the city. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou concertest is withered away. And Jesus answering said unto them, Have faith in God. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe ye receive them, and ye shall have them. Amém. Amen. Eu estou esquecendo, And I'm forgetting sou eu que mudo o slide. that I am the one that moves the slides. Ok. Você quer que eu mude? Ah. Você quer que eu mude? Não, eu precisava do tablet. Okay. I'll just be by his side. Okay. Ah, os meus óculos ficaram dentro do meu carro He also forgot his glasses inside the car, e meu carro está na oficina. and his car is at the shop right now. So Aí, eu não consigo ler ali, he's not reading eu really não well. consigo ler lá. It's even worse for me and him. Tá tudo ruim. I also lost my glasses, so Eu não trouxe para você a estatística daqui, mas eu trouxe somente do Brasil, porque eu estava pensando lá. So today I didn't bring in a statistic from the U.S., but I brought from Brazil because I was thinking about it. No Brasil, metade da população se diz católico. In Brazil, half of the population says they are 50% Catholics.
31% se diz protestante. And 31% says they are evangelicals and Protestants. 10% não tem religião. And 10% they don't have any religion. 3% se dizem espíritas. And 3% says they are spiritism. E 6% professam outra fé. And the other 6% say they believe in something else. Budista, Buddhism, I think, statues and people. yeah. E eu fico vendo que no caso do Brasil, que foi colonizado por Portugal, And I see that in the case of Brazil, which was colonized by the Portuguese, e em Portugal existe uma grande influência do catolicismo. and there is a big influence in Portugal of Catholics. Catholics? Catholics? Yeah. Yeah, I think. E quando criança, eu me considerava católico. And when I was a kid, I used to consider myself Catholic. Eu fui conhecer a verdadeira palavra do Senhor já com 19 anos. But I only went to meet the Word of God when I was 19, Em 1990. Em oh, 1990. 1990, Yeah, com 19 anos. with 19 years old. Yeah. E o que mais me chamou a atenção na igreja que eu fui And what most brought me attention in the church that I went foi isso daqui. was this, Foi isso que me levou para a igreja. was the instruments that brought me to church. Com 4 anos de idade, When I was 4 years old, eu aprendi a tocar acordeão. I learned how to play the accordion. Eu ia nas festas, I used to go to parties. eu sentava ou eu ficava do lado do palco Either I would stay beside the pulpit, e eu não queria dançar, and I didn't want to dance. eu queria ver os músicos. I wanted to see the musicians. Isso aqui me atraiu. This was what attracted me. Foi a música que Deus usou It was the music that God put in my life para que eu chegasse à igreja e continuasse na igreja. so I could come to church and stay at church. Eu nunca pensei em ser pastor. I also never thought about being a pastor. Eu queria ser músico. I wanted to be a musician. E um dia brotou uma vontade muito grande no meu coração de pregar a palavra. But one day, something in my heart just felt like I needed to preach. E então eu decidi ir para o seminário And so I decided to go to this seminary da igreja que eu congregava, of the church that I used to go, a igreja de Deus. the Church of God. E ali eu fui aprendendo mais da palavra do Senhor. And by the time that went by, I used to learn more things about God. Eu só queria estudar. I only wanted to learn more. Eu só queria aprender. I just wanted to learn. Mas quando eu estava estudando, But whenever I was studying it, quando eu estava aprendendo, when I was learning, eu comecei a sentir vontade de ser um pastor. I started to feel like I wanted to be a pastor. E quando a minha mãe veio para os Estados Unidos, And when my mom came to the US em 2001, in 2001, eu fiquei como dirigente da igreja I started to be the director of the church. e logo depois fui consagrado pastor. And right after Nomeado pastor. I was nominated the pastor of the church. Yeah. E Deus começou a fazer coisas muito incríveis na minha vida. And God started to make things awesome in my life. E eu passei a me preocupar mais, não comigo, And I started to care not only about me, mas com as pessoas que iam à igreja. but the people that went to the church. O que sentiam, What they felt, o que precisavam, what they needed, se realmente a palavra estava alimentando, if my word
if the word of the Bible was actually fitting them, Porque lá no Brasil, because in Brazil, devido à cultura católica, because of the Catholic culture, eles adoram muitos ídolos. they adore a lot of the idols. Ah, os 12 discípulos The 12 disciples, são todos santos católicos. they're all saints. São João, Saint John, Pedro, Peter, Paulo and there he goes. e por aí vai. E alguns outros que eles arrumam. And some other that they just come up with. E quando eu ainda era católico, And when I was still a Catholic, eu tinha uma professora na high school I had a high school teacher, e eu disse para ela, and I told her, eu acho algo engraçado. I think something's funny. Quando eu vou orar, eu nem sabia. When I go to pray and I didn't even know, Eu oro só a Jesus. I only pray to Jesus. Eu não oro para Maria. I don't pray for Mary. Eu não oro para os santos. I don't pray for the saints. Ela fez assim para mim. And she was like this for me. O que está errado comigo? O que tem de errado comigo? What is wrong with me? Eu acho que eu não era um católico. He thinks he didn't was a Catholic. E o primeiro passo que eu quero falar com vocês aqui And the first step I want to talk to you about it é que nós precisamos ter fé em Deus. is that we gotta have faith in God. Quando Jesus estava falando com os discípulos, When Jesus was talking with the disciples, ele disse para os discípulos: he told them, tenha fé em Deus. have faith in God. Muitos têm fé nos santos. A lot of people have faith in the saints. Muitos têm fé nos ídolos. A lot of them got faith in the idols. Mas nós precisamos ter fé em Deus. But we need to have faith in God. E eu creio que nós temos. And I believe we do. Mas quem não conhece Jesus não tem. But who doesn't believe in God doesn't have it. Se eu quero trilhar, se eu quero seguir If I want to follow esses 5 passos para uma vitória na nossa vida, these 5 steps to get victory in our life, a primeira coisa que precisamos the first thing that we needed é ter fé em Deus. is to have faith in God. Você concorda? Do you agree? Eu quero contar uma história, I want to tell you a story. 2 na verdade. 2, but it's short. Uma de uma pessoa que não acreditava em Deus. The first one is someone that didn't believe in God. Dizia que acreditava, They said that they did, mas não acreditava. but not really. Dizia que confiava, They said they believed in God, mas não confiava. but they didn't. Existia uma árvore There used to be a tree na frente da janela dessa mulher. right in front of this woman's window. E essa árvore bloqueava o sol. And this tree used to hide the sun from her. E ela queria ver não sei se o amanhecer ou o entardecer, And she wanted to see the sunsets and whenever the sun was coming up, mas a árvore bloqueava o sol. but she wasn't able because of the tree. Então, na hora que ela foi dormir, So whenever she went to bed, ela ajoelhou she got in her knees e fez a seguinte oração: and she did the following prayer. Deus, God, eu creio I believe que o Senhor pode tirar essa árvore that you can take this tree que away está bloqueando o sol. that's blocking the sun. Amém. Amen. E foi dormir. And she went to sleep. No outro dia de manhã, In the other morning, ela acordou she woke up, e olhou pela janela she looked at the window, e a árvore estava lá. and the tree was still there. E ela disse: And then she said, sabia que não ia sair daí. I knew it wouldn't be removed. Mas existe outra mulher But there's this other woman que também tinha a mesma árvore that she had the same tree bloqueando o sol. blocking her windows Só from the que sun. essa confiava em Deus.
But this one trusted God. Essa orou com fé. She prayed with faith. Ela sabia She knew que ela mesma não poderia fazer nada, that she couldn't do anything by herself. mas Deus, But God, no tempo dele, in His time, ele poderia fazer algo. He can do anything. E ela fez a mesma oração. And then she did the same prayer. Deus, God, eu gostaria muito I would like very much que essa árvore fosse retirada da minha janela. that this tree would be removed from in front of my Obrigado. window. Thank you. Amém. Amen. E foi dormir. And she went in bed. Naquela noite teve uma grande tempestade. And that night there was a Teve really grande forecast. A lot of wind. E o vento arrancou a árvore de lá. And the wind removed the tree E away. diferente da primeira mulher, And different from the first woman, quando ela acordou, when she woke up, ela olhou pela janela she looked out of the window e disse: and then she said, eu sabia I knew que no momento do Senhor, that in your moment o Senhor iria retirar essa árvore. you could remove this tree. Muitas vezes nós oramos e não cremos. A lot of time we just pray, but we don't believe it will happen. Eu estou falando de crentes. We're talking about people that have faith, Ora e não crê. that pray and don't believe. Eu vejo isso. I see this. Às vezes eu faço isso. Sometimes I do it myself Porque a nossa fé because our faith é pequena. is very small. Mas Jesus disse But Jesus said que se nós tivermos fé that if we have faith do tamanho de um grão de mostarda, of a rice size, grandes coisas poderiam acontecer. big things can happen. Então nós precisamos ter fé, So we need to have faith, não nos ídolos, not in the idols, não nos santos, not in the saints, mas em Deus. but in O God. mundo precisa ter fé em Deus. The world needs to have faith in God. Amém? Amen. Primeiro passo para a nossa vitória, The first step to our victory, ter fé em Deus. have faith in God. Segundo passo, The second step, nós estamos usando a ilustração de Jesus we're giving a story, we're telling a story about Jesus, sobre a montanha. about the mountain. Os irmãos se lembram o que aconteceu antes? I'm pretty sure our brothers and sisters remember what happened before. Existia uma figueira, There used to be a fire tree, a traffic, yeah, e Jesus queria comer do fruto, and Jesus wanted to eat from the fruit, e não tinha, and there was nothing. não era época, It was not the time, mas Jesus queria comer. but Jesus still wanted to eat. Eu e você Me and you precisamos dar fruto need to give fruit todo o tempo, all the time, não só no verão, not only in summer, não só no inverno, not in the winter, todo o tempo. all the seasons. Eu preciso dar fruto. We need to give fruit. Não importa se é grande ou pequeno. It doesn't matter the size if it's big or small. Fruto é fruto. Fruit is still fruit. Você dá fruto para o Senhor. You give fruit to the God. Eu dou fruto para o Senhor. I give fruit to God. Cada um de um jeito. Everybody in a different way. Cada um de um jeito. Everybody in a different way. O que aconteceu com a figueira? What happened to the fire tree? Traffic. Ela secou It got dry porque não deu fruto. because it didn't give fruit. A pessoa que não dá fruto The person that doesn't give fruit é uma pessoa que... O que eu posso dizer? it's a person that, what can I say? No Brasil nós temos muitas mangueiras, pé de manga, fruta de In manga. Brazil, we have a lot of mangoes trees, the big ones. E de setembro até dezembro And from September until December, é a época de colher manga. it's the time to get them. E a gente sobe, And we go up, ou a gente arruma uma vara or we get some big stakes, e derrubamos o fruto. and we take them down. E é uma delícia. And it's really delicious. Mas eu sei que ela só dá fruto But I know that numa época determinada. he only gives fruit in a certain time. Não é assim com a gente. It's not the same thing with us. Temos que dar fruto o ano inteiro. We need to give fruit the whole year. Segundo step, The second step, dizer a montanha. speak to the mountain. Jesus disse, Jesus said, tenha fé em Deus.
Have faith in God. Diga à montanha. Speak to the mountain. Diga para o problema. Speak to the problem. Diga para a situação. And speak to the O que situation. você quer que aconteça? What do you want to happen? Quando Deus foi criar o mundo, And when God went to create the world, a palavra de Deus diz God's word says que ele disse. that he said, Leia aí o verso, Gênesis 1:3. okay, Genesis 1 and 2, 3. And God said, let there be light. And there was light. Não diz que ele pensou, It doesn't say that he only thought about it. diz que Deus falou. He spoke it. Ele falou. He spoke. Quando Jesus curava as pessoas, ele simplesmente não pensava. When Jesus used to heal people, he just didn't Ele not think falava. about it. He spoke it. Ele ordenava: And he gave order. seja curado, Be healed. seja liberto. Be free. E muitas vezes nós nos calamos. And a lot of times we just shut her up. Precisamos dizer. We need to say it. No Brasil, a gente, nas igrejas evangélicas, nós temos um costume. In Brazil, in our Christian church, we have a way. Sempre que percebemos que tem alguém na igreja que não conhecemos, Every time we know somebody that we know that it's not from our church, ou que sabemos que não conhece ao Senhor, or that we know that they don't know God, no final do culto, in the end of the church service, nós perguntamos: we ask, alguém quer receber Jesus anybody here wants to be saved and meet Jesus como Senhor e Salvador? as your Christ and Savior? Como ela vai receber Jesus And how will they accept and know Jesus se alguém não convidar? if nobody invites? Alguém me convidou. Somebody invited me. Primeira vez que eu fui na igreja. The first time I went to church, Ela não perdeu tempo, essa pessoa. she didn't waste her time. Ela deve que pensou: She might have thought, esse não escapa. this one won't escape. E quando o pastor perguntou se alguém queria Jesus, And when the pastor asked if somebody wanted to know Jesus, essa pessoa chegou até mim this person came at me e disse assim: and then said it. você não quer Jesus na sua vida? You don't want Jesus in your life? Não estou te oferecendo pastor, I'm not offering you the pastor. não estou te oferecendo igreja, I'm not offering you the church. estou oferecendo Jesus. I'm offering you Jesus. Eu respondi: claro que eu quero. And then I say, of course I want it. Então vamos lá na frente, a igreja vai orar por você. So let's go in the front and the church will pray with you. E eu levantei minha mão diante da igreja And I raised my hand against e with the recebi a church, Jesus and I accepted Christ como Senhor e Salvador da minha vida. as my Jesus and Savior in Christ. Se alguém não fosse lá, talvez eu não estaria aqui hoje. If somebody didn't came at me, maybe I wasn't here today. Precisamos dizer, We need to say, precisamos convidar. we need to invite. Segundo passo para alcançarmos a vitória, And the second step to reach the victory, precisamos falar. we need to speak. Qual que é o segundo aqui? Tem momentos na Bíblia There are moments in the Bible que Jesus diz que devemos... Lê aqui, Mateus, para nós. Pode ler tudo isso aqui. Tudo. I know Jesus said to go into our rooms, close the door, and pray, just as the scriptures show us in Matthew 6:6. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you. Matthew 6:6. Às vezes, nós So- vamos orar em segredo. Sometimes we will pray in secret, Às vezes, nós vamos orar no nosso quarto. and sometimes we're going to pray in our room. Mas tem outro lugar na Escritura que diz que nós devemos clamar. But in the scriptures, there are
other parts that say that we have to pray. Leia aí, Mateus. Esse trecho. Tudo. Tudo aí. There is another passage in Scripture where the Lord says we must call. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Pode ler esse pequenininho. Jeremias. Jeremiah 33:3. O que diz aí? But in this example from the Scriptures where we are studying today, Jesus says we must say the mount, meaning the problem, the circumstance, etc. We must order by believing in God. Então vai ter momentos na sua vida And there are going to be moments in your life que você vai orar em segredo. that you're just going to pray in secret. Tem momentos na sua vida But there are also que moments você in vai your life clamar. that you're going to call to Him. Você tem que saber qual é a hora certa You need to know what's the best time de orar no quarto to pray in your room e de abrir a voz e clamar. or to open your voice and call. Quando o problema vem sobre a sua vida, When the problem comes to your life, você não vai orar em silêncio. you're not going to pray in secret. Você vai falar alto You're going to speak out loud e dizer para o problema ir embora. and order the problem to go Em away nome de Jesus. in the name of Jesus. Isso é fé. That's faith. O que é fé? What is faith? É você acreditar Is you to believe que aquilo que ainda não existe what it doesn't exist yet, vai existir. it's going to exist. Isso é fé. That's faith. Terceiro passo. Jesus diz que nós devemos The third step that Jesus says we have to do, ter fé em Deus, have faith in God, dizer à montanha, speak to the mountain dizer ao problema. or speak to the problem. E a terceira coisa, And the third step, não duvidar do seu coração. do not doubt in your heart. Não podemos duvidar. We can't doubt. Leia aí James 1:6 aí. James 1:6. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Não há espaço para dúvida no nosso coração There's no space for doubting in our heart se nós queremos alcançar nossa vitória. if we want to reach our victory. Tem um rapaz que trabalha comigo. There's a person that works with me. Ele é de Honduras. He's from Honduras, Ele é muito alto. and he's really tall. E é uma pessoa muito amigável. And he's very friendly. E às vezes vamos falar alguma coisa para ele. And sometimes we will tell E é him uma something, coisa boa. and it's something good, E ele responde assim: and he then replies, será? "Really?" E eu digo: yeah! And then I say, "Yes." Aí ele abre um sorriso grande, And then ok. he gives us big smile, and he says, "Okay." Muitas vezes não acreditamos nas bênçãos. A lot of times we don't believe in the, E a gente Thanks. diz: and then we say, isso não é para mim. "That's not for me." Mas eu digo: But I tell é para you, você. it is for you. Bênção de Deus é para você. The things good Bênção from de God Deus é is para for sua you. família. It is for your family. A bênção de Deus é para cada um de nós. God's blessing is for you, each one of us. Mas não podemos duvidar. But we can't doubt it. Esse que você leu? Não. Leia aí Hebreus 11:9 Hebrews 11:6. ao 6. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Não podemos duvidar no coração. We can't doubt in our heart. O quarto passo, And the first step, nós devemos acreditar we must believe que aquilo que falamos that whatever we say vai acontecer. will happen. Diferente da dúvida. Different from the doubt, Não duvidar, not doubt, mas acreditar. but believe. Qual que é o exemplo aqui? Never give up. É da mulher do fluxo?
Leia Mateus 19, 9, 19 e 22. Matthew 9:19 until 22. And Jesus arose and followed him, and so did his disciples. And behold, a woman which was deceived with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. 12 anos com um problema. 12 years with the problem. Gastou todo o dinheiro Spent a lot of money com médicos with medics, e não resolveu o problema. and it didn't solve her problem. Mas ela ouviu falar de Jesus. But she heard about Jesus. Se ela ouviu falar de Jesus, And if she heard about Jesus, foi porque alguém falou de Jesus. was because someone spoke about Devemos him. falar. So we shall tell E ela people. pensou no seu coração. And she thought in her heart. Ele curou o cego, She healed people that couldn't see. deve ter ouvido. She must have heard. Ele curou o aleijado. He cured the person that can walk. Ele pode me curar, He can heal me. mas eu estou impura, But I am impure porque ela tinha um fluxo de sangue. because she had a blood flux. A mulher naquela época não podia se misturar no meio dos homens, In that time back then, the woman couldn't just get in between the men. ainda mais na circunstância que ela estava. And even more because of the circumstance that she was in. Mas ela disse no seu coração: But she said in her heart, se eu apenas tocar em Jesus, if I only touch Jesus, eu tenho certeza I'm pretty sure que eu vou ser curada. that I'll be healed. E eu digo algo para você: And I tell you something. Jesus não precisa estar aqui em carne para você tocar nele. Jesus doesn't have to be here in person so you can touch him. Você pode tocar pela fé. You can touch him by faith. E essa mulher tocou em Jesus. And this woman touched Jesus. E Jesus parou. And Jesus then stopped. Quem me tocou? Who touched me? Pedro disse: And Peter said, Senhor, Jesus, tem uma multidão aqui. my Lord, there's a lot of people here. Você pergunta quem te tocou? And you ask me whoever touched you? Uns 200 te tocou. I think probably 200 people touched you. Pedro não disse 200. Peter didn't say Eu 200. disse. I just said it. Mas era uma multidão. But it was a lot of people. E essa mulher que estava envergonhada And this woman, which was really ashamed, saiu do meio da multidão she got out of the population e disse a Jesus: and she told Jesus, eu te toquei I touched you e eu fui curado. and I was healed. E Jesus percebeu que alguém o tocou And Jesus noticed that somebody touched him diferente, differently, com fé, with faith, com fome, with hunger, com sede with thirst, de ser curado. to be healed. Alguém pode tocar em Jesus e não sentir nada, People can touch Jesus and feel nothing. mas essa mulher sentiu, But this woman felt something porque ela cria ardentemente no seu coração because she really believed in que her se ela heart tocasse em Jesus, that if she believed she touched Jesus, ela seria curada. she would get healed. Não podemos duvidar We can't doubt, e devemos acreditar. but we must believe. Passou isso aqui? O outro exemplo que nós temos aqui, eu não vou ler, é muito grande. I won't read the whole thing because it's too big, É sobre o cego Bartimeu. but there's another example. A palavra de Deus diz que ele estava à beira do caminho And the Bible says that Bartimaeus was in the middle of the road e ele ouviu and he heard que Jesus passava. that Jesus was coming through. E ele começou a gritar: And then he started to yell, Jesus, filho de Davi, Jesus, son of David, tem misericórdia de mim. have mercy on me. E as pessoas falavam assim: shut up. And people used to tell him to shut up.
E ele gritava mais. And then he yelled louder. Jesus, filho de Davi, Jesus, son of David, tem misericórdia de mim. please have mercy on me. Às vezes você vai orar, Maybe you're going to pray. às vezes você vai buscar a Deus, Maybe you're going to search God. e o nosso inimigo But our enemy vai tentar te desanimar, will try to shut you up. vai tentar colocar alguma coisa para te atrapalhar. Will try to just give you another E problem. o que você tem que fazer? And what do you have to do? Grita mais alto, Just yell louder. pede com mais força, Ask with stronger. ora com mais fé Pray with more faith. e diga, continue dizendo, And still saying, Jesus, filho de Davi, Jesus, son of David, tem misericórdia de mim. have mercy on me. De repente, Jesus parou And then Jesus stopped e mandou chamar o cego. and told somebody to go get the blind guy. E ele foi até Jesus. And then he came at Jesus, Jesus falou, and Que Jesus você said, what do you want? talvez alguém ia dizer, ó Senhor, eu queria um tênis novo, porque olha aqui, está furado. Maybe someone else would just say, I want a new shoes because it has a hole in it. Queria uma roupa nova. I would like a new clothes. Ele poderia pedir o que quisesse. He could ask anything Jesus simplesmente perguntou, because Jesus just asked him, o que queres que eu te faça? what do you want me to do? E ele disse, eu quero tornar a ver, ver de novo. And then he said, I would like to see again. E Jesus falou o que para ele? And then what Jesus told him? O que Jesus falou para ele? What Jesus told him? Jesus o curou. Jesus cured him. Fez aquilo que o coração dele acreditava. He did what his heart was Tem texto believing na in. palavra de Deus There's a text in the words of que Deus God pergunta assim, that God asks like this. você crê que eu posso fazer isso? Do you believe I can do this? E Jesus faz. And Jesus does. Porque para eu pedir algo para Jesus, Because if I want to ask something to eu him, tenho que crer que ele pode fazer. I have to believe that he can do it. É sem sentido. It doesn't make any sense. De repente eu chego no pastor Carl And then I come at Pastor Carl, e ele não tem $100 no bolso. and he might not have $100 right now in his pocket, Pastor Carl, eu preciso de $100. but Pastor Carl, I need $100. Mas ele não tem. But he doesn't have it. Ele não pode dar o que ele não tem. He can't give what he doesn't have it. Mas se eu sei que Jesus tem algo, But if I know that Jesus has something, e eu sei que ele pode me dar, and I know that he can give me, eu vou pedir para ele. I will ask him. Eu vou acreditar. I'm gonna Eu vou believe. crer I will que ele believe vai me dar. that he will give me. Isso é fé. That's faith. Vamos para o último tópico. Let's go to the last topic. Nós vamos ler ele de novo aqui. Aqui. Verso 24. Mark 11:14, but the verse of 24. Não, verso 24. Não é 14. I'm sorry, verse 24. 24. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you will receive them, and you shall have them. Foi lá onde estava agora. Aqui. A quinta parte The fifth topic desse processo of this whole process, não é você que vai fazer. it's not you that are gonna do it. Você vai fazer o primeiro, You will do the first one, que é o quê? which is what? Qual que é o primeiro passo? What's the first step? Fé em Deus. Faith in God. Segundo passo, Second step, quem lembra? who remembers? Speak to the mountain. Terceiro passo, Third step, no doubt. no doubt. Quarto passo, Fourth step, believe, believe. acreditar. E o quinto passo And the fifth path, é Deus que vai fazer. it's only God that is gonna do it. Depois que você fez tudo, Ele vai fazer acontecer aquilo que você pediu. After everything you did, then Jesus will do something about it. Aquilo que você pediu vai acontecer.
Whatever you ask God, He will do it. Lê aqui esse texto. John 11:40. Jesus said to her, Martha, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Marta não acreditava, Martha didn't believe, mas Jesus acreditava. but Jesus did. Foi Jesus que ordenou: It was Jesus who ordered, Lázaro, sai para fora. Lazarus, come outside. Nós temos que dizer ao nosso problema: We got to tell our sai para problems, fora. get out. Problem, get out. Aqui em outro texto, On this other text, nós temos o exemplo de Abraão. we got the example of Abraham. Quantos anos ele esperou pela bênção? How many years did he wait for his blessing? 25. Você pede alguma coisa para Deus You ask something to e God, ele fala assim, ok, and daqui he says, 25 okay. anos. After 25 years. Quantos anos ele tinha quando Deus fez a promessa? What was his age when he asked God? 75. 75. Foi se cumprir? And it went to happen? 100 anos. Well, 100. O início do cumprimento da palavra de Deus. The beginning of the process of the Word of God. Porque Deus disse, Because God said it, vou fazer de você, Abraão, I will make uma you grande nação. a huge nation. Ele poderia perguntar, And he could ask, mas eu não tenho filhos. but I don't have children. Como é que eu vou ser uma grande nação? How will I be a huge nation? E Deus simplesmente diria, And Jesus would just say, maybe, hold on, hold on, espere, just wait. vou te preparar. I will prepare you first. Às vezes a sua bênção não chega logo, Maybe your blessing doesn't come right away porque Deus está preparando a mesa para você jantar. because God is preparing your table so you can have dinner. O alimento você não come cru. The food that you eat, you don't eat it rare. Você cozinha a carne, You cook it first. você cozinha o feijão, You cook the beans. você cozinha a comida em geral, You cook the whole para food depois in você general. comer. So then you can eat it. Algumas comidas não é necessário, Some food are not necessary, mas outras sim. but the other ones are. Às vezes a sua bênção ainda não chegou, Maybe your blessing não é hasn't porque você come. não tem fé, It's not because you don't have não é faith. porque você não duvida, It's not because you don't doubt. não é porque você não crê, And it's not because you don't não é believe. porque você não tem fé em Deus, It's not because you don't believe in é God. porque ainda não está pronto. It's because it's not ready yet. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, The word of God says, no, I don't know. How to say. Eclesiastes, Ecclesiastes. it's the same or no? Is it the same? Eclesiastes? Ecclesiastes. Yeah. Okay. Tudo tem o seu tempo na hora certa. Everything has its time in the right time. Não está na época desse menino casar. It's not time so I can get married yet. The mom has yet. Só tem 17 anos. I'm still 17. Ele ainda não tem uma casa. I don't have a house yet. Ele ainda não tem um trabalho que pode cuidar de uma família. I don't have a job that can sustain my whole family. E ele nem tem namorado. I don't even have a girlfriend. Tudo tem o tempo na hora certa. There's a time for everything, the right time. Deus não se atrasa. Jesus doesn't get late. Deus não se adianta. God doesn't come before the time. Ele vem na hora certa. He comes at the right time. O Deus que eu conheço, The God that I know, ele vem na hora certa. He comes in the right time. E ele não muda. And He doesn't change. O mesmo Deus que eu conheci lá atrás, And the same God that I met é o over mesmo years que eu ago conheço hoje. is the same one that I know today. Só com uma diferença. With only one difference. Cada dia Every day, eu amo mais. I love more.
Recapitulando, rethinking. faça essa experiência. Try to do this experience. Se você estiver com um problema, uma situação, If you have a problem in a situation, siga esses passos just follow these 5 steps. da forma que está aí. Actually, 4. E assim como eu já obtive várias respostas, And as I have had many answers, eu tenho certeza que você também vai I'm receber. pretty sure you will also have it too. Eu não estou dizendo que você não é abençoado. I'm not saying that you're not blessed, Eu não estou dizendo que Deus não te ouve. and I'm not saying that God doesn't hear you. Nada disso. None of that. Eu estou dizendo que isso daqui I'm just saying that this right there, é um resumo do que está na palavra de Deus it's a Look- summary of what is in the Word of God no texto de Marcos. in the text of Mark's. Jesus resumiu aquela palavra toda nesses 5 passos. Jesus summarized all of that in these 5 steps. Tenha fé em Deus. Have faith in God. Diga à montanha, Tell the mountain. fala com ela. Speak to her. Não duvide no seu coração. Don't doubt in your heart. Acredite que vai acontecer aquilo que você falar. Believe that whatever you ask is going to happen. E Deus vai fazer And then God will do it. com aquilo que você disse With what you said vem acontecer. comes to be true. Um dia, One day, eu tinha uns 12 anos, I 13, was 12 or 13, e um primo meu veio para a América. and a cousin of mine came to the U.S., E ele voltou and then he came back. e desde essa época And since that time, me gerou um sonho de vir para cá. I started to have the same dream to come over here. Devia ter uns 13. I might have had 13 or 12 too. Deus me trouxe com 44, 43, And Jesus only made that come true when I was 43, 30 anos depois. 30 years later. Deus pode, So, yes, God can. Deus pode. A sua vida pode não ser fácil. Maybe your life is not easy. A minha vida não é fácil, My life is not easy. mas eu sei But I know que o nosso Deus that our God está comigo is with us e está com você. and is with y'all. Curva as suas cabeças. Can you please bow your head? Senhor meu Deus, eu quero te louvar e quero te agradecer por estarmos aqui nessa manhã, por este culto maravilhoso, por essas pessoas que o Senhor trouxe aqui. Eu quero te louvar porque o Senhor tem feito tantas coisas em nossas vidas. Quero te agradecer por esta oportunidade. Quero te louvar pela vida de cada irmão, por cada lar aqui representado. E eu declaro que esses 5 passos que nós discutimos, que nós estudamos aqui nessa manhã, vão impregnar em nossos corações e nós vamos entender, e nós vamos seguir o que diz essa palavra, aquilo que Jesus ensinou. Nós vamos ter fé em Deus, nós vamos declarar ao problema o que nós queremos que aconteça. Não vamos duvidar no nosso coração, mas vamos acreditar em Deus. E eu sei que tudo aquilo que nós oramos, Deus vai fazer se tornar realidade na nossa vida. Obrigado por cada vida, Pai. Nos dê uma semana de trabalho abençoada. Nos dê uma semana de vitória. Que o Senhor possa trazer o pastor Lindsay de volta para cá, Senhor, em segurança, ó Pai. Que o Senhor possa trazer ele e a Deb em segurança na terça-feira. Que cheguem bem e que todos nós possamos estar reunidos aqui na próxima semana para louvar e cultuar o nome do Senhor. Por tudo isso nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. God bless you and we come back home. Thank you.